Paz de Cristo a todos. Permitam-me alguns acenos acerca da liturgia do 26º domingo do tempo comum. O texto do Evangelho é de São Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Jesus continua tratando sobre esta questão das valorações, de estilo de existência, e agora coloca-nos diante desta questão da valoração tanto da existência terrena como da existência definitiva, a vida eterna, a vida após a morte. O texto coloca dizendo que havia um homem rico. Aqui se coloca então para provocar uma certa escolha de vida, importância de existência. Então, este rico refere-se justamente a um chamado vocacional do ser humano e para esta vida agraciada. O texto vai dizer que ele estava revestido como uma ideia de um status, em que a pessoa se reveste ou ela mesma se investe desta situação como uma escolha de existência. E ele se vestia então de púrpura, o que nos recorda Jeremias no capítulo 10, do versículo 9, quando fala desta questão da falsa santidade, da idolatria a falsos deuses, mas aqui então uma ideia de santidade. Linho finíssimo, que nos faz recordar Ezequiel no capítulo 9, versículo 2, que ali apresenta um escriba. Então aqui nesse status desse homem, então faz justamente referência a esse tipo de vida honrosa. E que em todos os dias, o que para ressaltar uma realidade que não é possível, né? Mas que é como se a vida dele fosse um permanente ritualizar-se, um permanente ritual. Todos os dias, então, banqueteava-se, ou seja, como quem se satisfaz, né, nessa existência, né, nesse modo de viver, como se ele então estivesse contente com esta realidade aparente. Depois o texto vai colocar como contraste desse outro modelo de existência, entre esses extremos. Ali havia então um pitokos, havia um pobre, ou seja, uma pessoa carente. O rico não foi nomeado, para nos dar a ideia justamente de uma realidade caricata, mas o pobre ele recebe esse nome, né, do hebraico Eleazar, que significa Deus é ajuda, Deus é aquele que é o auxílio, e diz que ele estava todo coberto de chagas, como quem é vestido de sofrimentos. Aqui então vai se dando esse paralelo com o homem rico, que estava deitado à porta do rico, no sentido de quem estava, voltou-se, né, diretamente, com muita consciência, ele colocou-se ali naquele local de passagem. O versículo 21 diz, né, e ele, o português vai dizer que ele queria, né? Isso parece muito frágil, mas a forma original é que ele então ambicionava com voraz desejo, né? De importância, saciar-se com aquilo, né, que poderia então cair ali. Então se diz migalhas que caíam, então, mas na expressão grega é como se fossem farelos que voariam da mesa, ou seja, da banca desse rico. E além disso, o texto então vai colocar, além disso ele queria uma coisa, mas outra coisa ele recebia, né, que vinham os cães, né, esta ideia da impureza é com a língua, que faz recordar uma espécie de flagelação, então frisar aquela dor que ele já tinha, então frisar que ele ainda era mais atingido por esta ação destes que de certa forma ainda mais cobravam, né,
então dos seus sofrimentos, dos seus pecados, dos seus erros. O texto aqui, então, já nos poderíamos dizer em que tipo de vida escolher. Tá? O texto no versículo 22 vai dizer, né, de que aconteceu que morreu, né? Então a conclusão existencial, ele vai à morte, e o primeiro a dizer que morreu foi o mendigo. Uma ideia de que os sofrimentos, então, dele, né, teria acabado, então um alívio. E o texto vai dizer que ele é conduzido solenemente pelos anjos, seus mensageiros de Deus, e colocado ali no colo de Abraão, né? Abraão é um sinal daquele que crê, daquele que tem fé, aquele homem que cumpriu a aliança com Deus, e assim vai fazendo justamente refletir. E o texto diz secamente que morreu também o rico, como um corte abrupto, né? Foi a morte, como cumpriu um rito fúnebre, né? Como se isso acabou, né? Então acabou aquela vida boa, tudo aquilo, né? Como se uma morte então ausente. E no versículo 23, então será que acabou tudo, né? Então vai dizer, né? E no versículo 23, estando ele, né, nesse lugar dos tormentos, né? Então não é o inferno, né? Mas a expressão grego Hades, que é justamente este ambiente, né, que se refere àqueles que agora são desaparecidos, né? E no meio dos tormentos, para dizer de duras torturas, ele ergue como quem procura e vê que, né, então não terminou, ao longe distingue, né, constata ali Abraão, que é o símbolo da fé, e vê Lázaro no colo, né, num sinal de distinção desta realidade. Ele então, versículo 24, faz um forte apelo, chamando Abraão de pai, como aquele que é fiel à aliança, ele é fiel à aliança com Deus, ele chama, né, a fidelidade com Deus. Eleison, que significa justamente esta compaixão que dói por dentro, e ele pede, né, a Abraão que mande Lázaro, ou seja, ele faz agora um reconhecimento de que Lázaro é portador da esperança, que molhe a ponta do dedo, ou seja, como se fosse um leve toque na água, como símbolo da graça, e possa refrescar a língua dele, e aqui então como quem coloca essa situação aqui, então a língua antes dos cães que tocavam Lázaro, né, que se torna um símbolo nessa exposição dele, né, em que as flagelações anteriores de Lázaro, elas ainda são sinal de graça, né, perante o sofrimento dele. Diz que sofre muito. Abraão vai dizer, né, chama ele de filho, então uma coisa perigosa, né? Lá estão os filhos da promessa de Deus, estão no Hades, né, nesse sofrimento, e Abraão vai dizer para ele, né, como se dissesse, né, traz a sua consciência, porque você fez para você, a expressão é agatas, né, ou seja, a razão das coisas como as mais amadas, as mais queridas, né, como sentido da sua existência. Então você fez isso como sentido da sua vida, né? Como gente que faz somente das coisas materiais o sentido da sua existência. E Lázaro, né, que Deus ajuda, ele mesmo diante desses males, recebendo em si os males, ele não fez isto como o sentido da sua vida, ele procurou sempre o consolo de Deus, né? E aqui é uma palavra que remete a uma ideia também de espírito, né? Do espírito que é Paráclitos, né? Então aqui também uma palavra um pouco semelhante para dizer que Lázaro, ele como se ele recebe uma justiça e a justiça para o rico que o atormenta, que fez das coisas materiais, o atormenta no seu espírito. E no versículo 26, Abraão vai dizer, né, que existe uma realidade, né, objetiva que não pode passar de lá para ali o tormento, porque há pessoas que amam, e pessoas que amam, elas se lançam ao sofrimento em vista
desse amor por outras, pelo bem de outras pessoas. E Abraão diz justamente que isso não é possível, como também não é possível aqueles que depois queriam passar, né, vendo o sofrimento, não, então nós vamos passar para essa realidade outra. O rico, então, vai insistir, né, então, já que não dá para aqui, né, então que Lázaro, como esse portador da esperança, ele possa ir, né, à casa de meu pai, porque ele diz que tem os 5 irmãos, ou seja, os irmãos são aqueles que são semelhantes, né, para como se fosse uma testemunha para eles. Então, alguém voltar dos mortos, né, mas aqui coloque para mim que ninguém vai ao céu por medo, né, do inferno. Abraão vai dizer, né, confronta isto, né, como eles lá têm o quê? Tem Moisés, tem a lei, ou seja, eles têm a lei, eles têm os profetas, então que eles avaliem, né, reflitam isso, e nós somos chamados também a pensar nisso, né, e nós nos preocupamos com a salvação dos nossos semelhantes. O rico diz, não, pai, no versículo 30, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for lá, ou seja, talvez as coisas, né, o devido encanto das coisas materiais, eles não vão pensar em outra forma de existência. Então eu precisaria que o morto fosse, né? E ele diz, não, eles reflitam, eles escolham, porque não há chance mínima que fosse que mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos, né, convencesse. Então aqui um alerta muito forte que termina esse trecho, São Lucas dizendo dessa tensão sobre as escolhas que são feitas na forma prática, né? Então que cada um possa verificar o objetivo da sua vida, o valor que dá à sua vida e o valor que existe na vida eterna, e que poderíamos também testemunhar aos outros esses valores, que não existe somente esta vida. Bom início de vida eterna.